Fala galera, professor Beto mais uma vez, a nossa sétima aula agora de trigonometria, tudo bem? Vamos estudar nesse tema agora, nesta aula, ângulos correspondentes ou ângulos simétricos no seno e no eixo cosseno, tudo bem? Então vamos lá? Não esqueça de inscrever no canal e acionar o sino de notificações. Vamos voltar novamente aqui, pessoal, no nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que esse ciclo ele tem um raio de uma unidade, tudo bem? Sempre o ciclo trigonométrico ele tem um raio de uma unidade, tá? O que é ângulo correspondente ou simétrico? Ou seja, se eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante, tá? Esse mesmo ângulo no primeiro quadrante, ele é correspondente ao ângulo no segundo, terceiro e quarto quadrante, ou seja, eles são simétricos e alinhados entre si. Então vamos começar aqui pelos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Tudo bem? Eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo de 30 graus, que equivale em radiano, π sobre 6 radiano. Aqui no segundo quadrante, ele corresponde a ele é correspondente ao ângulo de 150 graus, ou seja, 180 menos o ângulo notável aqui, que é 30, que vai ser igual a 150. Tudo bem? Então, eu posso dizer para você que o ângulo de 150 graus e 30 graus, eles são correspondentes ou simétricos entre si, ou seja, eles têm os mesmos valores, tudo bem? Traçando uma diagonal aqui, esse ângulo aqui ele é simétrico com o ângulo de 30 graus aqui no terceiro quadrante. Nesse caso, esse aqui vai ser 180 graus mais o ângulo notável aqui 30, ou seja, 180 mais 30 vai dar 210, que em radianos é 7π sobre 6 radianos, tá? De igual forma aqui também, pessoal, no quarto quadrante, eu tenho aqui o ângulo correspondente, ou seja, alinhado com 30 graus, que seria o quê? 360 menos 30 graus, que vai ser o quê? 330 graus. Estes são ângulos correspondentes que têm o mesmo valor de 30 graus. Tudo bem? Analisando aqui na perspectiva do eixo do seno, do eixo aqui das ordenadas, que é o famoso eixo Y, poderia dizer o quê? Que esse ângulo aqui de 30 graus, tá? Ele projeta aqui no arco e forma um arco de 30, e essa projeção aqui, ó, do ângulo de 30 graus, na verdade é o seno de 30 graus. Você lembra que nós estudamos isso no triângulo retângulo? Mas na verdade é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo o triângulo retângulo? A projeção do seno de 30. Então, seno nada mais é o que, pessoal? Que esse eixo aqui na vertical do ciclo trigonométrico. Esse na horizontal é o nosso cosseno. Então, essa medida aqui, ó, do seno de 30, de 150 graus, seno de 150, eles são correspondentes, eles têm o mesmo valor na tabela trigonométrica. Você lembra lá? O valor de seno de 30? O valor de seno de 30 é meio, 1 sobre 2. Tudo bem? Então, eu posso dizer para vocês que o seno de 150 e o seno de 30 graus, eles são 1 sobre 2. Detalhes, pessoal. Quando eu analiso o eixo do seno, lembra lá do plano cartesiano? Esses dois quadrantes aqui de cima, eles são os números positivos, porque eu estou analisando dessa perspectiva, que é a origem, aqui sobe a reta, tem os números positivos, daqui para baixo são os negativos. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que os ângulos de 210 graus e 330 graus, eles são correspondentes também a 30, tá? No primeiro quadrante, porém de sinal trocado, porque na parte de baixo os sinais são negativos. Tudo bem? Fazendo análise aqui, ó, 150 graus é equivalente ou simétrico ao 30 graus, tá? Analisando esse eixo aqui, você vê que ele tem a mesma medida de 210
e 330, eles são correspondentes, porém, o seu valor é negativo, porque está na parte dos dois quadrantes abaixo aqui, da origem aqui dos eixos. Tudo bem? Lembrando aí, ó, os dois quadrantes de cima são positivos e os dois de baixo são negativos. Lembretezinho aqui, ó, seno, os dois quadrantes positivo, os dois de baixo negativo. Vou aparecer aqui. Pessoal, lembrando aqui que em radianos, eu tenho aqui correspondente, tá? 5π, 150 equivale a 5π sobre 6, tá? E se eu quero saber aqui, ó, se eu quero subtrair 180 menos um ângulo notável, imagine se aqui fosse π. Eu só vou fazer aqui, ó, π menos π sobre 6, que é 30 graus. Eu faço aquela regrinha básica, aquela subtração de fração, ó, 6 vezes π dá 6π, menos π dá 5π sobre 6, tá? Existe até um macetezinho, pessoal, que usa aquele cântico popular, Escravos de Jó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o 6 aqui do denominador e colocar aqui nos respectivos ângulos correspondentes no denominador. Tudo bem? Depois só cantar aquela musiquinha, ó. Tira, pega o 6, põe em cima, tira 1, fica 5. Põe 6 mais 1, 7. E não deixa dobrar. Ou seja, dobra 6, tira 1, 11. Macetezinho para você não esquecer. Tira, põe, não deixa dobrar. Beleza? Então, lembrando que sempre aqui, ó, é 6 no denominador, porque aqui no primeiro quadrante é 6, tá? Ou faz aquele básico, né? Você pega aqui, soma π radiano. Se eu quero saber 210 graus, é π radiano, é o π, mais π sobre 6. Quem sabe fazer aqui é tranquilo, ó, multiplica o denominador aqui, ó, 6 vezes π, 6π, mais π, 7π sobre 6. Tranquilo? Então, beleza, vamos continuar. Fazendo a análise do ângulo correspondente de 30 graus no eixo cosseno, que é o eixo aí das abscissas, que é o famoso eixo X aqui, ó. Como que vai ficar, pessoal? Tranquilo. Você vê que o 30 e o 150, eles são correspondentes, 210 são correspondentes, 330. Porém, a projeção aqui, ó, quando eu estou analisando o cosseno, é exatamente na linha, né, no eixo aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é o cosseno de 30 graus. Tá? Lembra quem é o cosseno de 30 graus lá, que nós estudamos? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. É isso mesmo, professor? Isso, raiz de 3 sobre 2. Porém, quando eu analiso pelo eixo cosseno, lembra lá que a reta numérica começa aqui do zero e vai aqui para frente os números positivos? Então, tanto o primeiro como o quarto quadrante, os números vão ser positivos. Tá? E da origem aqui, ó, do zero para trás, os números vão ser negativos. Lembrando, o cosseno, o primeiro e o quarto quadrante são positivos, o terceiro e o segundo são negativos. Beleza? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cossenos de 330, também raiz de 3 sobre 2, positivo. Analisando aqui, ó, o cosseno de 150 graus e de 210 graus é exatamente esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui também é cosseno de 30 graus, porém com sinal trocado, porque esses dois quadrantes, o cosseno é negativo. Tudo bem? Lembrando aí, sinalzinho, macetezinho aqui, ó. Lembrando que ele está deitado, ó, está com sono. Imagina um emoji aqui descansando, né? Então esses dois aqui, ó, são positivos, esses dois são negativos, porque estamos analisando o eixo do cosseno. Analisando agora, pessoal, o ângulo de 45 graus, o segundo ângulo notável, né? Eu posso dizer que ele é correspondente aqui ao do segundo, que seria o quê? 180
menos 45. Quanto que vai dar 180 menos 45? 135, tá? Lembrando que sempre é o 4 aqui no denominador, em radiano, tá? E seria o que? 180 π menos π sobre 4. 4 vezes π, 4π, menos π, 3π sobre 4 radianos, tá? Que também é correspondente aqui na diagonal, ó, ao terceiro quadrante, seria nada mais do que 180 mais 45, que vai dar 225. Ou 5π sobre 4. No quarto quadrante, 360 menos 45 vai dar 315 graus. Beleza? Analisando o eixo seno, que é exatamente esse pedacinho aqui, ó. Quando eu falo seno de 45, pessoal, é exatamente essa parte aqui, tudo bem? Que vai dar quanto? Vai dar raiz de 2 sobre 2 dos ângulos notável, a tabelinha dos ângulos notável. Que seria, na verdade, essa projeção aqui, pessoal. Olha aqui que legal aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 45 graus, certo? Ele projeta nesse arco. Então a medida deste arco aqui é 45 graus, tá? Como eu estou analisando o eixo seno, essa projeção vai nesse sentido aqui, ó. Tá? Então o eixo dos senos, o valor do seno de 45 é exatamente essa parte aqui, ó. Tá? Que é raiz de 2 sobre 2. Que é também simétrico a 135 graus, tá? Então serve para os dois aqui. Raiz de 2 sobre 2 é o valor do seno de 135 e 45. Tá? Da mesma forma, 225 graus e 315, eles são simétricos. Isso quer dizer que eles têm o mesmo valor no seno, que é menos raiz de 2 sobre 2, porque eu estou analisando aqui nesse sentido, correspondente ao primeiro quadrante. Eu estou reduzindo ao primeiro quadrante aqui, que é o seno de 45, tá bom? Sinais trocados, por quê? Porque as duas partes de baixo, os dois quadrantes são negativos. Lembrando do macetezinho ali. E vamos agora para a análise do 45 graus no eixo cosseno, tá? É essa projeção. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Que é, neste caso, simétrico e o mesmo valor do eixo aqui, aliás, do ângulo de 315, os dois são positivos. Na parte de trás aqui, esses dois quadrantes de 135 graus e 225 graus, o 45 aqui, o valor é negativo. Cosseno de 135 graus e 225 graus, eles são correspondentes e negativo, porque eles fazem parte desses dois quadrantes. Ok? Regrinha aqui novamente. E analisando agora o ângulo notável de 60 graus, que é igual a π sobre 3 radianos. Tudo bem? Ele é correspondente no segundo quadrante a 180 menos 60, que é 120 graus, ou 2π sobre 3 radiano, que na verdade é π menos π sobre 3, que vai dar 2π sobre 3. Tudo bem? Que é correspondente aqui no terceiro quadrante, 180 mais 60, que é 240. No quarto quadrante, seria aqui 360 menos 60, que é o nosso 300. Tá? Fazendo a projeção aqui no seno, é esse pedaço aqui, o seno de 60, que é correspondente e simétrico ao 120, que tem um valor aí de raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 dá meio. Tudo bem? Nos dois de baixo, ele vai dar o mesmo valor de forma negativa, porque nos dois quadrantes de baixo eles são negativos, tá? Agora, fazendo a análise aqui do cosseno de 60, pessoal, veja aí a projeção, tá? É exatamente aqui. Perceba que eu sei que o valor aqui é a metade do raio, tá vendo? Cosseno de 60 nada mais é do que 1 sobre 2, ou meio, tá? A metade do raio, tá vendo? Como eu estou analisando deste lado, ele é o cosseno positivo tanto de 60 como de 300 graus, eles têm o mesmo valor. Porém, analisando aqui na parte de trás, passando aqui pelo eixo,
lembrando que esses dois são negativos, ele tem o mesmo valor, porém negativo, menos meio. Tudo bem? Então, cosseno de 120 e 240, ele é correspondente a 60, porém com o sinal trocado aqui negativo, tá? Lembrando aí novamente, cosseno, sinais negativos no segundo e terceiro, positivo no primeiro e quarto. Pessoal, essa aí é uma visão geral que eu dei sobre ângulos correspondentes ou simétricos. Esse é o resumão do que você aprendeu hoje. Tudo bem? Segundo, você aprendeu aí os valores dos ângulos notáveis que você tinha aprendido de forma clara agora nos eixos seno e cosseno, tá? E o resumo 3 aí foi a variação dos sinais do seno e cosseno, não esqueça, tá? Toda vez que eu tenho o valor de seno, nos dois quadrantes de cima são positivos, os dois de baixo são negativos. Cosseno, os dois aqui, ó, nesse sentido, o primeiro e o quarto são positivos, e também os dois de trás aqui são negativos, porque eu estou analisando esse eixo. Se eu estou analisando o eixo vertical, os dois de cima são positivos, os dois de baixo negativos, tá? Outra coisa legal que nós aprendemos foi a identificação dos triângulos retângulos que projetam os valores nos eixos do seno e cosseno. Beleza? E eu vou deixar um exercício para vocês no link da descrição. Peço que através dessa aula você venha localizar os valores dos ângulos correspondentes e assim achar os valores através dos ângulos notáveis. Pessoal, despeço de vocês por aqui. Peço que inscrevam no canal e não deixe de acompanhar as próximas aulas. Tudo bem? Um abração do professor Beto e fica com Deus.